Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação são Rafael Pio. Chegando, 11 horas, 9 minutinhos. Bom dia para você sintonizado no CBN Esportes nesta sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Sextou, meus amigos. Bom final de semana para todo mundo. Sextou e finalmente com o retorno dos jogos de Ponte Preta e Guarani. Teremos Macaca em campo contra o Atlético Goianiense, abertura da nossa jornada logo mais às 18h30. No domingão tem Guarani contra o Vitória em campo no estádio Brinco de Ouro. E aí eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque pelo menos nos últimos dias a gente não passou raiva. Vamos ver se a gente volta a ficar irritado, nervoso ou se será um final de semana mais tranquilo. Não é isso, Carlos Eduardo de Freitas? Bom dia, Carlão. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Ô Pio, parece que você leu meus pensamentos. Que sintonia, meu Deus do céu. Estava hoje pela manhã, que eu estou aqui na loja da minha esposa, Camila, e trazendo ela, batendo um papo, eu disse assim... acordei hoje, sextou, o dia está maravilhoso, o dia está lindo, fiz o meu jogging, ouvindo Tardezinha de Thiaguinho, pagodes e mais pagodes, estava todo feliz, vindo para cá, pensando já no trabalho. Eis que, se não quando, eu lembro, hoje tem Ponte Preta. Aí aquele meme lá, Chico Buarque, né, filho? Sem Ponte Preta, com Ponte Preta. Mas que tenhamos aí uma grande sexta-feira, Rafa! É exatamente isso. Ah, meu Deus do céu, que coisa, mas... Temos a esperança de que será um bom final de semana. Você nos 99.1, nos nossos aplicativos, no portal cbncampinas.com.br, vai acompanhar o jogo com a narração de Marco Guarizo, os comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe, Fábio Scheib estará com toda essa rapaziada. Então já vamos com o destaque dela, a Macaca, a Ponte Preta. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Bom dia pra você, pra todo mundo acompanhando aqui o CBN Esportes. Pois é, né, o torcedor da Ponte é nessa expectativa que o time volte a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas, e essa retomada, né, Pio, é contra um adversário que geralmente endurece muito a vida da Ponte Preta, que é o Atlético Goianiense. A gente vai falar bastante sobre os tabus, as dificuldades, até porque o Felipe Moreira tem nada mais, nada menos do que 7 desfalques para lidar no jogo de hoje. E vamos falar também, Pio, sobre mercado da bola, porque o Kipira deixa oficialmente a Ponte Preta depois de uma marca bem negativa em relação ao número de gols e número de jogos. E, por outro lado, a Ponte, ainda nesse mercado alternativo, em busca de mais contratações, deve apostar em Castro. Não é o Gabriel Castro, não. Esse é o volante Castro do Águia de Marabá, que está muito perto aí de deixar a Série D para jogar na Ponte. Ele que foi um dos destaques do time paraense nessa temporada. Estadual do Águia chamou a atenção, e o Castro foi um dos principais jogadores. A Ponte nesse mercado alternativo para reforçar o time de Felipe Moreira. Pio? Tem um Ponte Pretano na minha frente aqui, Carlão, que comemorou tanto a hora que o Julião falou Castro na Ponte Preta. Pio, não tem, infelizmente ou felizmente, né, porque de repente algumas apostas elas se tornam realidade, né? Ano passado tivemos o exemplo do Alisson, que chegou aqui como um mero desconhecido, um coadjuvante, e se a Ponte tivesse aproveitado, feito tudo dentro dos conformes, ela poderia estar sobrevivendo da venda do Alisson, mas isso não aconteceu, mas era um desconhecido e hoje joga no Cruzeiro. Então, o Castro, tudo bem, 28 anos, é um centro desconhecido, de um clube pequeno, mas diante da escassez financeira que o clube vive, sim, o torcedor vai ter que se acostumar com esse tipo de contratação, e fica a esperança de que ele
possa chegar a Campinas, se efetivar a negociação e dar conta do recado. Mas, claro, é aquela contratação que com todo respeito ao atleta, a pessoa, mas é aquela contratação que não empolga, né? É uma aposta. Sem dúvida, mas também, e como você disse, tem o outro lado, né? Se dá certo, a Ponte faz dinheiro, isso que é o mais importante. E agora os destaques dos clubes da capital, também do Peixe, o Santos que já tem novo treinador, Vinícius Moura. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu a torcida do Santos preventivamente por 30 dias devido aos atos de vandalismo na Vila Belmiro na última quarta-feira. O Peixe está proibido de receber torcedores em seu estádio e de ter sua torcida em jogos como visitante. A medida também se estende ao futebol feminino. Ontem, o Santos acertou a saída do técnico Odair Hellmann. O coordenador de futebol, Falcão, assume o time interinamente. O líder do Brasileirão, o Botafogo, venceu ontem o Cuiabá por 1-0 e abriu 5 pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado. Palmeiras e Botafogo se enfrentam domingo no Allianz Parque e Gabriel Menino será desfalque no Alviverde. O volante do São Paulo, Gabriel Neves, será ausência no tricolor no jogo de amanhã contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. E o Corinthians volta a campo amanhã contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Fábio Schaibe, quando eu ouvi, né, quando foi divulgado que o Odair Hellmann havia sido demitido e que Fábio Carilli estava no radar, eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Aí, felizmente não foi Fábio Carilli, né, Fabião? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. O Santos anunciou hoje pela manhã Paulo Turra como novo técnico da equipe. O ex-treinador do Atlético Paranaense chega para substituir Odair Hellmann. Contrato de 1 ano, então Paulo Turra, que fazia parte da comissão técnica de Filipão lá no Atlético Paranaense, assume agora, deixando de lado o Filipão, fazendo carreira solo agora no Santos Futebol Clube. Paulo Turra, novo treinador. Eu achei, assim, pelo menos pro torcedor do Santos, não sou torcedor do Santos, mas acho que um bom nome, né, Carlão? Porque Fábio Carilli, não, né? O Fábio Carilli, o imbróglio era o contrato, né? Ele tem um contrato de 2 anos com o clube da segunda divisão do futebol japonês, e o Santos iria propor a ele até o fim dessa temporada, até porque tem eleições no Santos, então isso já era um empecilho. Se falou também em Roger Machado, mas hoje pela manhã efetivou o Paulo Turra. É um emergente, né? Pela primeira vez, assim, realmente em carreira solo, porque no Atlético, embora fosse o treinador, mas tinha ali, né, o técnico Luiz Felipe Scolari, ou à época o coordenador, como o grande mentor. E agora vem o Paulo Turra e pega o Santos numa situação difícil, numa situação complicada. Financeiramente, o clube passa por uma situação caótica, né? Mas é o Paulo Turra, com um discurso simples, aquele famoso boleiro, né? Não o boleirão no mau sentido, mas um discurso de fácil entendimento. E a gente espera que ele dê jeito no Santos, né? Porque, Pio, mesmo não sendo santista, né? Mas o Santos é uma glória do nosso futebol, não pode ficar aí trocando e-mails, trocando zap-zap com zona de rebaixamento. E agora o destaque do Guarani. Bugrão tem um dos postulantes ao título no próximo domingo no Brinco de Ouro, né, Júlio Nascimento? E vai reencontrar Giovanni Augusto, que já tá alimentando, viu, pior rivalidade lá em Salvador. Giovanni Augusto falando em lei do ex. Ele tá comprando realmente a ideia de se tornar um rival, né, do Guarani. Então, o Giovanni Augusto já tá deixando ainda esse duelo com mais ingredientes para que ele seja muito quente. E outros ingredientes importantes: a estreia de Humberto Louser nessa segunda passagem no comando do Guarani, a volta de Regis ao time titular, e veremos como que o Bugre vai montar a escalação, já que tem desfalques na defesa com a ausência do Lucão, e também não vai contar com Bruno José no ataque. Em relação a mercado, a gente explica também as situações do Guarani, que ainda espera respostas por Hereda do CRB, o clube alagoano dificultando a negociação, e também o zagueiro Ramon Menezes, jogador do Atlético Mineiro, que está relacionado para o jogo contra a Ponte. Se o Ramon for utilizado hoje, ele completa 8 jogos pelo Atlético, e aí não poderia entrar em campo em mais nenhum para se transferir para outra equipe. Então, a torcida do Guarani também está acompanhando o jogo da Ponte com o Atlético Goianiense, monitorando por esse aspecto também, para saber se o Ramon será utilizado ou não,
porque isso pode ser um indicativo de negociação no futuro também, Pio. Vitória que ontem perdeu a vice-liderança, né? E foi ultrapassado pelo Sport. Sport um jogo a menos, fez 3-0 no Juventude, é o atual líder. Guarani precisa da vitória contra esse time que quer voltar à liderança da competição e também de olho no mercado da bola, Carlão. É um jogo difícil para o Guarani, o Vitória chega a Campinas, é claro, vendo uma pequena queda dentro da Série B, mas é um time candidato não só ao acesso, mas ao título também, né, ao lado do Sport, o próprio Ceará, eu ainda acredito que o Ceará vai retomar o caminho, o Criciúma. Mas eu acho, aproveitando esse gancho que o Júlio deu sobre o Giovanni Augusto, cara, eu acho que para o Guarani é sensacional. Primeiro porque coloca uma pimenta neste duelo, vai movimentando a torcida também, que pode ir ao Brinco de Ouro no próximo domingo com um espírito mais aguerrido, no bom sentido, é bem verdade. Tem a volta do Regis, alguns ingredientes positivos. O Vitória hoje se encontra no melhor momento. Podemos até credenciar o Vitória como um favorito. Mas a gente sabe da força do Guarani no Brinco de Ouro. O Guarani vem com o Humberto Luz, um cara totalmente identificado com as cores do Bugre, e a gente espera que o Guarani possa aí reacender na Série B diante de um forte adversário que é o Vitória. Pode aproveitar, sim, esta pimenta que foi colocada, né, neste duelo entre Guarani e Vitória, esta pimenta colocada pelo Giovanni Augusto. Outros destaques, Fábio Chaib, entre eles as cenas lamentáveis em São Januário ontem, hein, Fabião? E tendência da cadeira também lá em São Januário. Maurício Barbieri foi demitido após a derrota do Vasco ontem para o Goiás, 1-0 para o Goiás. É a 6ª derrota consecutiva do Vasco, que tem apenas uma vitória em 11 jogos no Brasileirão e é o vice-lanterna da competição. E após o jogo, ontem, muita confusão fora do estádio, também dentro do estádio, alguns morteiros, alguns sinalizadores jogados no gramado e fora do estádio, nas ruas próximas a São Januário. Muita briga, a polícia teve que entrar em ação, muitos tiros de borracha, muitas bombas também. E o STJD já pede a mesma punição para o Vasco que foi aplicada ao Santos. 30 dias com portões fechados, sem São Januário, sem a torcida poder ir a São Januário e até como visitante também. A ação vai ser vista hoje pelo STJD, mas a Procuradoria já pede 30 dias de punição para o Vasco, assim como foi para o Santos. Outros destaques também, o Curitiba, que é lanterna do Brasileirão, também está 4 meses sem vencer. Ontem oficializou a venda da SAF, de 90% da SAF para uma empresa, a Trecorp Investimentos, que é ligada a Roberto Justus, pelo valor de 1,1 bilhão de reais. 90% das ações do Curitiba, então, vendidas, a empresa, então, passa a gerenciar o futebol do clube. E ainda em Curitiba, mas pelo rival do Coxa, o Atlético Paranaense oficializou a venda do name rights da Arena da Baixada por cerca de 200 milhões para a Liga Telecom. Contrato de 15 anos, o nome do estádio atleticano passará a ser chamado de Liga Arena. Boa, muitas notícias nesta sexta-feira e as cenas lamentáveis, Carlão de Freitas, em São Januário. Comissão técnica do Goiás deitada num dos camarotes para se proteger, torcedor tentando estourar aquele vidro blindado, né, que tem ali para separar gramado da arquibancada. Que coisa terrível no Rio de Janeiro ontem, o Carlão. Pio, infelizmente já está se tornando rotina, né? Na terça-feira nós falávamos da torcida do Corinthians, ontem a gente falou da torcida do Santos, hoje a torcida do Vasco. Ontem uma punição foi imposta aí ao Santos Futebol Clube, a gente espera que este mesmo rigor seja aplicado ao Vasco da Gama. A gente sabe que não é a torcida do Vasco em si, que é uma torcida maravilhosa, gigantesca, mas esta pequena parte acaba atrapalhando. Entendo a revolta do torcedor, mas não justifica o tipo de protesto, o protesto violento de maneira alguma. E o que me chamou a atenção não foi nem a situação da delegação do Goiás, mas eu estava vendo aqui no Twitter um pai vascaíno com uma filhinha e o cara não queria sair de São Januário porque era cavalaria para um lado, bala de borracha, gás lacrimogêneo. O cara falou, não posso sair daqui, eu tô com a minha filha. E os policiais exigindo que esse pai saísse com a sua filha lá de São Januário. Eu não sei.
o ser humano eu acho que não deu certo, né, Pio? Essa é a conclusão que a gente tem que tirar. Exatamente, é uma receita que deu errado e parece que cada vez mais vai evoluindo pro lado negativo, vai regredindo, né? Que coisa terrível. No ar o CBN Esportes, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Intervalo, a gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O aluguel de impressoras é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Trânsito. Informações do trânsito nesta sexta-feira. Bom dia, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Rafa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar ali da Andrade Neves. Tem trânsito carregado por lá, desde a Estação Cultura até a Avenida Barão de Itapura e mais à frente na chegada ao Balão do Castelo. No sentido centro, o trânsito fluindo bem. Pela Avenida Barão de Itapura tem lentidão somente na saída da rodoviária até a Rua Culto à Ciência. No restante da via, motorista segue sem dificuldades. Quem acessa ali a Avenida Alix da Cunha, sentido rodovia Anhanguera, vai encontrar uma lentidão próximo ali à rodoviária por conta de obras no local. No sentido centro, trânsito fluindo bem e motorista segue tranquilo. Rafa. Plantão fim de semana ou folga, Thaís Azevedo? Folga, Rafa. Te vejo só segunda. Ah, que maravilha. Então até segunda. Até, Rafa. Ótimo final de semana. Quer carro zero e casa nova com as melhores condições? Conquiste seu sonho com quem tem 34 anos de tradição. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h28, o Vaz está dizendo aqui, Carlão de Freitas, que se o Santos tivesse anunciado o Fábio Carille, a torcida ia derrubar a Vila Belmiro, inclusive.
O Carille, ele saiu do Santos, ele teve um problema lá com o Edu Dracena, né? Na época que o Edu era o diretor de futebol, e aí eles entraram em rota de colisão, e aí o Carille acabou saindo, né? O Carille é impressionante, assim, principalmente por essa imagem dele ligada ao Corinthians, é mais ou menos igual o Mano Menezes, né? O Mano, ele teve um início no Corinthians sensacional. Depois ele teve uma passagem complicada em 2014, e daí a torcida caiu no desagrado da torcida do Corinthians. E o Carille é a mesma coisa, né? Um início fenomenal, com títulos e mais títulos. Aí na outra passagem dele pelo Corinthians foi uma passagem complicada, e hoje o torcedor corintiano, ele torce o nariz quando fala de Carille, não é, Rafael Pio? Ah, pelo amor de Deus, se torce o nariz. Não, tá louco. Dá até arrepio. Você virou um perseguidor de Fábio Carille, é mais um que entra para sua lista? Não, eu não sou perseguidor, eu sou realista, Júlio Nascimento. Ontem a gente tava foi uma brincadeira brincando aqui sério. Brincando sério, mas eu fiquei pensando nisso, né? É pejorativo, mas entendo que é uma brincadeira, que a gente sempre fala que o Neymar deixou o André Balada rico, né? Que o Neymar levava aquele time do Santos nas costas. Aí fizeram uma pergunta maldosa. Seria Fábio Carille o André Balada do Tite? Que maldade! Seria, Carlão? Escorrendo veneno aqui pela boca de Júlio Nascimento. Não sei, se levarmos em conta por esse lado, né? Porque o Carille, na verdade, depois do Corinthians, ele não conseguiu emplacar um bom trabalho, né? Ele teve uma passagem pelo Atlético Paranaense, não foi lá tão bem, e no Santos também não viveu bons momentos, né? E levando pelo lado cômico da coisa, a gente pode colocar. Mas a lista do Neymar é grande, ô Júlio. Tem André Balada, tem Zé Love, e por aí vai. Nossa. Aliás, é aquela história, você não precisa ser bom, você precisa andar com quem é, entendeu? É mais ou menos essa situação. E por falar em bom ou ruim, ontem o Flamengo foi mal ou o Bragantino que foi bem demais, Fábio Scheibe? Pelo amor de Deus, cara. Nossa, o Bragantino jogou muito, fez 4-0 no Flamengo, mas poderia, sem sombra de dúvida, ser uns 8-0, viu? Nossa. De verdade, o Bragantino teve 30 finalizações no jogo, se destacou bastante, o time treinado pelo português Pedro Caixinha, jogou bastante bola, o Flamengo não viu a cor da bola, teve apenas 3 finalizações. O Bragantino com muitas possibilidades de marcar ainda mais. 4-0 ficou barato pro Flamengo. Esse é o Massa Bruta. Repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Sexta-feira, 23 de junho de 2023. O presidente Lula se reuniu por cerca de 1 hora com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Élysée, em Paris. Também participaram do encontro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o chanceler Mauro Vieira e o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim. O almoço de trabalho aconteceu depois de Macron anunciar um acordo para que os países ricos investam 100 bilhões de dólares anualmente no financiamento climático e de Lula criticar trechos do acordo entre Mercosul e União Europeia. O presidente brasileiro adiou o retorno para o Brasil para amanhã. Ainda hoje, ele se reúne com a prefeita de Paris, com o presidente da República do Congo e com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O governo de Minas Gerais pretende investir mais de 41 milhões de reais na recuperação de uma estrada que leva a um sítio da família do governador Romeu Zema. Segundo reportagem do jornal o Globo, o edital prevê recuperação de mais de 100 quilômetros de uma rodovia estadual perto da BR-262. O governo mineiro defende que a obra se baseia em critérios técnicos e que o trecho não passa por melhorias robustas há décadas. A operação de busca e resgate do submersível que implodiu no oceano já custou mais de 31 milhões de reais. O valor é 6 vezes superior ao total gasto pelos passageiros da expedição submarina. A estimativa foi divulgada pelo jornal espanhol AS, com base em informações do chefe da Associação Nacional de Busca e Resgate, Chris Boyer.
A operação no Oceano Atlântico contou com embarcações, robôs e aviões dos Estados Unidos, Canadá, França e Noruega. As autoridades confirmaram que não há sobreviventes, mas as buscas por destroços continuam para investigar as causas do acidente. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. E 34, trazendo aqui algumas informações do mundo do esporte em geral, só para a gente debater rapidamente. Foi a primeira vez que um francês é escolhido como número 1 no draft da NBA, né, Júlio Nascimento? Foi a primeira vez, Pio, mas assim, ficou muito óbvia a escolha, porque o Victor Wembanyama, ele ficou falando muito sobre o Spurs, sobre a filosofia de jogo, mas ele realmente, Pio, ele é muito acima da classe dele, né? É um jogador de 2,19 m, muito versátil, e é interessante como a posição de pivô ela foi se moldando nos últimos anos, e hoje virou uma das principais posições, né? Os pivôs, eles são astros das equipes. Vídeo o atual campeão, que tem aí o Denver Nuggets no seu pivô, a principal qualidade técnica, né? Só um destaque desse draft, eu achei polêmica a escolha do Charlotte Hornets na posição 2. Eles escolheram o ala Brandon Miller, mas o jogador mais citado, além do francês, era o Scott Henderson, que foi pro Portland na pick 3. Então, assim, foi um draft meio maluco, assim, quem acompanha basquete ficou meio sem entender algumas escolhas, mas isso é legal também, né? Não, é legal. E ontem a Federação Internacional de Voleibol divulgou que nós teremos agora Mundial a cada 2 anos com 32 times. Ou seja, vai ficar meio que uma Copa do Mundo. Acho mais legal, né, Carlão? Ô, Pio, só me ajuda aí. No vôlei nós temos a Nations League, a Copa do Mundo e o Mundial? Na verdade, a Liga das Nações, ela é a antiga Liga Mundial, né? Sim. Que ela mudou apenas de nomenclatura, exatamente. E aí temos o Campeonato Mundial, que na verdade vira meio que uma bagunça, né? Porque a Liga das Nações são 3 semanas, uma semana em cada país, depois o último em uma sede. Agora não, agora a gente vai ter a Copa do Mundo a cada 2 anos e tá tudo resolvido. Tá aí, Copa do Mundo. Como a gente tem a Nations anualmente, né? Eu acho que eu sou mais prudente assim. Eu penso mais assim, deixar de 4 em 4 anos mesmo no calendário do vôlei, porque gera mais expectativa, né, Pio? Até transportando para o lado do futebol, há algum tempo o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, queria colocar a Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Eu acho que aí fica, começa a ficar banal, né? Diferente de 4 em 4 anos, porque aí gera toda aquela expectativa. Mas, né, hoje com muita televisão, né, muita gente transmitindo, gera muito recurso, né? Então o pessoal gosta aí de criar torneios, ou então diminuir aí o tempo, né, de 4 anos, de 4 em 4 para 2 em 2 anos. É isso, exatamente, vamos ver. O Brasil joga amanhã para a Liga das Nações, legal, né? Joga amanhã pela Liga das Nações contra a Eslovênia e depois no domingo contra a França, nessa segunda semana aí de Liga das Nações, a antiga Liga Mundial. O Brasil que perdeu ontem para o Japão por 3-2 no tie-break. Informações dos clubes da capital e do Peixe com Vinícius Moura. O Santos demitiu o técnico Odair Helman no dia seguinte à derrota para o Corinthians por 2-0 pelo Brasileirão. Odair comandou o Peixe em 34 partidas, tendo 11 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. O coordenador de futebol Falcão assumiu interinamente o cargo de técnico. O nome que o Santos busca no mercado é o de Fábio Carille, que livrou a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 2021 e que foi demitido no início do ano passado. Carille está no comando de um time da 2ª divisão do Japão. Outra notícia de grande impacto no futebol do Santos após a derrota no Clássico é a interdição da Vila Belmiro por 30 dias.
A presidência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva aceitou um pedido da Procuradoria para que o Santos jogue com portões fechados, enquanto os incidentes da quarta-feira não forem julgados. Torcedores do Peixe atiraram rojões e sinalizadores no gramado do estádio aos 40 minutos do segundo tempo da partida contra o Corinthians. A decisão do Tribunal Desportivo também impacta o time feminino do Santos, que, assim como a equipe masculina, enfrenta o Flamengo neste domingo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Os 4 desfalques do Palmeiras contra o Bahia, por causa da data FIFA, voltaram a treinar ontem. O goleiro Everton, o lateral Piquerez, o meia Rafael Veiga e o atacante Rony. Todos estão à disposição para o duelo contra o líder do Brasileirão, o Botafogo, domingo no Allianz Parque. O desfalque no Palmeiras será o volante Gabriel Menino, que está suspenso. Ontem, o Botafogo venceu o Cuiabá e abriu 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o Palmeiras. O volante do São Paulo, Gabriel Neves, foi elogiado pelo técnico Dorival Júnior depois da vitória contra o Atlético Paranaense. Dorival disse que a evolução do uruguaio nos jogos é clara e que o atleta precisa agora de uma sequência de jogos. No entanto, Dorival Júnior não poderá escalar Gabriel Neves para o jogo de sábado contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Gabriel Neves está suspenso pelo acúmulo de cartões. O Corinthians está proibido de registrar novos jogadores por um período de 6 meses, em decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. O processo que resultou na punição é referente a uma dívida do Corinthians com um empresário que trabalhou na contratação dos jogadores Mauro Bozelli e Bruno Mendes. O valor é de cerca de R$1 milhão, sem contar multas, juros e correções. A proibição perde sua validade caso o Corinthians acerte o pagamento. O Alvinegro joga amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. De São Paulo, Vinícius Moura. É a questão da má administração. Vai ter que usar, por exemplo, o Corinthians conseguiu vender o Mantuan para o Zenit. Vai ter que usar o dinheiro para pagar essas bobagens que são feitas na hora de você acertar com o empresário, né, Carlão? Negócio errado, né? Negócio mal feito, ou não tem dinheiro para pagar. Isso, aqui em Campinas a gente conhece muito bem essa história, né? O próprio Corinthians também, vai. O Corinthians ultimamente passando por um perrengue financeiro danado, né? Ainda bem, dos 2 jogadores, o Bozelli infelizmente não foi bem, né? O Bozelli não conseguiu render aquilo que se esperava. Mas o Bruno Mendes, pelo menos, está rendendo, né? Um jogador que o Corinthians tenta aí a renovação de contrato. Hoje é um personagem importante da seleção do Uruguai. Mas negócio mal feito, né? Negócio errado e aí acaba pagando. Não tem jeito. Vai ter que, se não pagar, se não acertar, vai ficar aí 6 meses sem poder registrar jogador. Bom, a partir das 18h30, mais uma vez, lembrando você, nosso ouvinte, tem a abertura da jornada esportiva. Às 7 horas a bola rola para Ponte Preta e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, que é o mandante, lá no Antônio Ascioli contra a Macaca. Marco Guarizo, Carlão de Freitas, Antônio Lupe e Fábio Scheibe estarão nessa Macaca com muitos desfalques, Júlio Nascimento. Exatamente, Pio, uma quantidade grande de desfalques, né, e a última notícia envolve o Matheus Jesus, que aumenta aí essa quantidade de ausências, e o que tem sido complicado para o Felipe Moreira é a montagem do ataque, né, então só repassando aqui, os jogadores que estão fora: Fábio Sanches suspenso, Ramon Carvalho, cláusula de empréstimo, ele pertence ao Atlético, Matheus Jesus, problema no adutor, Filipinho, torção no tornozelo, Pablo Diego, torção no joelho, Mailton, dores no adutor e o Gé, dores na região lombar. A provável ponte para hoje é tem Kaique França no gol, Everton, Matheus Silva, Tomás, Kaique e Arthur, Felipe Amaral, Luiz Felipe, Leonaldi, Elvis, Dudu e Eliel. A informação que nós temos é que mesmo se o Gé estivesse à disposição, Pio, o Eliel seria titular nesse time. O Eliel, na avaliação do Felipe Moreira, está no momento melhor do que o Gé. E 2 informações sobre o mercado. Lembrando que a Ponte já está encaminhada com Igor Torres, de 23 anos, que pertence ao Fortaleza. Tem conversas adiantadas com o Castro. Castro é volante do Águia de Marabá, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O Águia foi campeão inédito do Campeonato Paraense em 2023, né? Então passou aí por times como Paysandu, Remo, fez uma grande campanha e o Castro foi um dos pilares desse time
por isso que a Ponte está apostando muito nesse atleta. E o Guipira oficialmente deixa o clube, tá, Pio? O Guipira deixa a Ponte com 25 jogos, nenhum gol. Ele estava acertado com o Remo, mas apareceu o Operário Ferroviário, então ele vai para o Fantasma jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Carlão, o quanto é ruim falar isso, mas diante de toda essa situação, o Atlético é bem favorito hoje, Carlão? Pio, eu coloco como um favorito. Bem favorito, não. Até porque o Atlético vem numa descendente, né? O Atlético caiu demais no Campeonato Brasileiro da Série B, não vence há 6 partidas, o técnico Alberto Valentim sendo muito cobrado, mas inegavelmente tem uma equipe mais qualificada que a Ponte, joga em casa e tem uma possibilidade maior de vitória. Eu apostaria aí uns 60-40 para o Atlético Goianiense. Eu credencio sim como um favorito, mas bem favorito nem tanto. Talvez se esse confronto fosse, por exemplo, Vitória e Ponte Preta, eu colocaria o Vitória bem favorito, o Criciúma e Ponte Preta, Sport e Ponte Preta, né, que são equipes que estão lá em cima na Série B. Mas com o Atlético Goianiense, embora seja o favorito, o Dragão, mas eu vejo a Ponte com um poder aí de pelo menos competir, se aproveitar dessa situação ruim do Atlético, deste momento de cobrança, de turbulência, para fazer um jogo aí equilibrado. Mas é difícil, né, Pio? A gente vive falando, né, da limitação do elenco da Ponte, o time titular já tem os seus problemas, né? Você imagina aí com tantos desfalques, e desfalques consideráveis, né? O Matheus Jesus, há pouco tempo, nós falávamos do cara da Série A2, né? O Fábio Sanches também, um xerife, um capitão, uma referência. O próprio Gé, né? Mesmo tecnicamente muito mal na Série B, mas foi um jogador que se destacou neste princípio de 2023. Então são desfalques sensíveis que vão fazer falta, mas de repente a Ponte vai lá e pratica o imponderável, né? Trazendo aí pelo menos um pontinho lá de Goiânia, mas concordo em partes com você, é o favorito, mas nem tanto assim, né? Vai ter que jogar o jogo para vencer a Ponte. Matheus Jesus é o desfalque mais sentido? Ou pelo que ele vem jogando ultimamente, não? Ô Pio, são duas situações. Pelo que ele vem jogando, a gente pode considerar como um leve desfalque, mas pela escassez de qualidade do time da Ponte, é um desfalque, né? Hoje mesmo, com todos os problemas, né, técnicos que o Matheus tem enfrentado nesta Série B, e o mesmo se aplica ao Gé, são desfalques sensíveis, né? O elenco da Ponte é muito curto, o elenco da Ponte é muito carente, né? E aí o Matheus Jesus faz falta. E aquela coisa, né, Pio? A gente não quer ser venenoso, não quer ser, né, polêmico, mas esta situação, esse distanciamento do clube e imprensa, deixa o pessoal da Ponte, né, porque a Ponte que tem esse problema de não liberar para a imprensa, deixa a gente numa situação desconfortável, né, porque fica ou o clube numa situação confortável, porque de repente há algum problema com o Matheus Jesus, com o próprio Gé, e aí você coloca na imprensa, sentiu a muscular, não vai, sentiu o adutor, não vai. E aí essa comunicação com o torcedor, que para quem a gente direciona os nossos comentários, ela fica complicada, né? Então a Ponte está lá, sentiu um desconforto, não vai jogar. Mas realmente, eu não sei, cara, a Ponte está muito obscura, está muito estranha, não sei, é complicado. Infelizmente faz a gente desconfiar de um monte de coisa, viu? Sem dúvida. Ô, Julião, tô vendo uma foto na matéria postada no GE, tô vendo uma foto do Castro aqui. Ele é volante, mas deve ser aquele volantão rápido, né? Porque ele é magrelinho, cara. E tem muitas fotos, vou até dar uma puxada aqui bem rápido nos números dele, porque ele aparenta ser um jogador que marca gols. Tem várias fotos dele comemorando. Então aqui, ó, Luiz Felipe Castro Neto, 28 anos, é do Rio de Janeiro. Isso. 2 gols em 28 jogos. 24 jogos. Então, para volante, interessante também. 1,91 m. É alto, hein, Pio? Caramba, cara. 1,90 m. E o peso? Tem o peso aqui? Tô achando. Não tá rindo, pô. Na ficha aqui tem 0 kg. 0 kg, A gente tá na mesma... Na mesma acho ficha. Que aí é uma situação já um pouco mais complicada. Eu confesso pra você. Bom, vocês que me conhecem, Carlão de Freitas, então eu vou resumir muito rapidamente pra você entender bem
a imagem que estamos vendo, pelo menos na foto. Castro tem as pernas parecidas com as minhas, viu, Carlão de Freitas? Perna fina? Perna fina. Se for canelinha fina, é bom para jogador de futebol, né? Porque aí mostra que tem mobilidade, né? Mas eu estava rindo, não, estava sorrindo, Fábio Chay, porque eu gosto desse tipo de volante grandão e tal. Lembra de Claudecir, Fábio Chay? Claro, Claudecir Aguiar. Volante São Caetano. Era mão de bola, é que infelizmente se machucou. Mas Claudecir era bom, volante, mas magrelo, né? Magrelo e com uma boa bola aérea. Que o Castro possa se encaixar nessa situação. Magrão né? também, Magrão também. Então são volantes magricelas, né? Mas volantes que fizeram aí sucesso na carreira. 1 bilhão e 100 mil entraram ou vão entrar na conta do Vasco por Roberto Justus? Não, do Vasco não, do Curitiba. Do Curitiba. Por Roberto Justus, será que ele vai fazer aquele... Como que era o programa do Justus? Lá era o Aprendiz. Demitido. Você está demitido. Você está demitido. Que coisa, hein? Grana, hein? Nossa. O Curitiba, que não vence há 4 meses, está fundado na lanterna do Brasileirão, concretizou ontem a venda de 90% da SAF por esse valor que você falou, viu, Pio? 1,1 bilhão de reais. A venda dependia da aprovação da juíza responsável pela recuperação judicial. A Trecorp Investimentos, que é ligado ao empresário Roberto Justus, passa a ser responsável por gerenciar o futebol do clube. Então é isso, Roberto Justus agora, ele é São Paulino declarado, né? Já tá entrando no futebol para gerir aí, para gerenciar não sei se ele vai estar na frente, na linha de frente, mas a empresa ligada a ele estará comandando o Coxa a partir agora da SAF, né? 90% das ações vendidas para a SAF, então. É aquela coisa, né, meus amigos? É um cara que tem a grana, que sabe gerenciar uma empresa, mas tem que pôr alguém que entende de futebol, né, Carlão? Olha, Pio, esta temporada de 2023, ela está trazendo, assim, algumas lições com relação à SAF, né? É que alguns clubes estão tão falidos que quando chega uma SAF não adianta, você se agarra em fio desencapado, né? E o Curitiba vive uma situação muito complicada e o que piora ainda mais, né? O Atlético Paranaense, que é o arquirrival, está aí nas cabeças, né? Então isso atrapalha, essa rivalidade regional, quando há essa disparidade, isso atrapalha. Mas o porquê que eu disse esse 2023? Porque o Vasco, nossa... Me lembro, antes de um jogo contra o Flamengo, que um dirigente da 777 disse assim, é o último clássico em que o Vasco vai ser tão desigual em relação ao Flamengo. Não é que estamos vendo, né? Tá aí o retrato do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A SAF pode salvar, como está colocando o Cruzeiro num caminho positivo, ou bem diferente do que nas últimas temporadas, sim, mas a SAF também tem os seus problemas, como os problemas que o Vasco da Gama está convivendo agora. A gente vai para o intervalo, mas o negócio foi... Por isso que eu falei 1,1 bi, porque, cara, o negócio foi muito bom. O Cruzeiro foi 400 milhões por 90%. Então, cara, e o Cruzeiro diante do Curitiba no cenário esportivo... Lógico, é que a dívida também, as dívidas, os problemas do Cruzeiro eram muito maiores do que o do Coxa, mas é grana, hein? Pelo amor de Deus, a gente já volta. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O
Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Desde que nascemos, tomamos vacinas. E graças a estas vacinas, muitas doenças foram controladas ou até erradicadas. A vacinação é o melhor jeito de se proteger de doenças graves, inclusive da Covid-19. Mantenha em dia a sua caderneta. Imunizados, somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. 11h55, grande abraço para Carlos Mucim, grande Mucim acompanhando o nosso CBN Esportes, e o William Lopes, Júlio Palmeirense, Nascimento. Carlos Mucim, viu? Carlos Mucim é palmeirense. Palmeirense. Aliás, vou falar para você. Ah, é? Cara, isso é impressionante, essa imprensa, cara. Cada dia mais, pelo amor de Deus. E aí, por falar nisso, Júlio Nascimento, o William Lopes tem uma curiosidade. Ele manda Vamos aqui. lá. Bom dia. Tem uma curiosidade. Algum de vocês torce para Guarani ou Ponte? É a curiosidade de William Lopes. Não vai declarar seu time aí, Julio. Algum de vocês, sim. Eu, no caso, não. Adoraria torcer para Guarani ou Ponte Preta. Tenho muito respeito. Eu trabalho na cobertura dos times há 12 anos já. Mas eu, infelizmente, não desenvolvi esse amor aqui em Campinas. Já que você... Torço para os dois estarem bem. Estarem bem, já que é bom pra gente. Ó, já que você se excluiu já disso, eu não vou me excluir, porque senão vai afunilando cada vez mais. Não, deixa assim. Aí vai ficar fácil para saber qual de nós torce. Então é melhor deixar para lá. E o Guarani, Julião? Guarani se prepara para enfrentar o Vitória no domingo, né? E o adversário do Guarani tem o nome daquilo que o time precisa, né? Vencer, vitória. O Guarani está numa sequência aí de 6 partidas sem conseguir a vitória, são 4 empates e 2 derrotas. Será a estreia do técnico Humberto Louser, ele promove alterações na equipe, porque não conta com o Lucão no sistema defensivo. O Alan Santos voltou aos treinamentos, essa é uma ótima notícia, porque agora ele tem a opção do Valber, do Alan Santos, do Alvarinho para esse setor, e também no ataque a ausência do Bruno José. A tendência é que Regis fique com a vaga do Bruno José, e aí existe 3 vagas para 4 jogadores, né, Pio? Isaac, Bruninho, Neilton, aliás, são 5 jogadores. Isaac, Neilton, Bruninho, Bruno Mendes e Derek, né? Então, existe essa disputa no ataque, agora com a mudança de comissão técnica, mas a tendência é que o Regis, o Bruninho e o Bruno Mendes sejam os escolhidos pelo Humberto Louser, com a presença do Isaac também entre os titulares, Pio. Boa, Carlão. Humberto Louser tem tudo para estrear bem no próximo domingo? Um jogo difícil, né? Um jogo que vai exigir muito do Guarani, mas a gente sabe da capacidade desse time do Guarani. O Guarani tem condições, sim, de entregar mais do que está entregando. Vai enfrentar uma equipe muito forte, talvez o Vitória seja aí considerado um leve favoritismo pela campanha que tem feito, e fora de casa também tem uma campanha muito boa.
Mas o Guarani é forte. Eu coloco esse momento do Guarani realmente como uma fase ruim. Se vai brigar pelo acesso, não sei, mas o Guarani tem condições de estar entre os melhores. Tá? E esse jogo contra o Vitória é uma ótima oportunidade. O Vitória tem um time qualificado, vem para jogar, vem para atacar o Guarani, então os espaços vão aparecer. Acho que não vai fugir muito disso que o Júlio falou mesmo, até porque o Bruno Mendes, a melhor fase dele no Guarani foi com o Humberto. O Regis é referência, deve jogar. O Bruninho tem o balanço, tem a mobilidade, é um cara que pode furar um bloqueio defensivo, num drible, com a qualidade técnica. Um jogo que tem tudo para ser agradável, um jogo até pela tradição das equipes, um jogo nível Série A. E eu espero que o Guarani possa vencer o Vitória sim. O Vitória, pelo momento, vem um pouco mais leve, um pouco mais solto, mas o Guarani vai jogar no Brinco de Ouro. E essa pimenta, no bom sentido, chamada Giovanni Augusto, também pode levar o torcedor com os ânimos mais aflorados esportivamente para incentivar o Guarani a vencer o Leão da Barra. É isso, transmissão no próximo domingo, logo depois do jogo do Palmeiras e Botafogo na Rede CBN, já a abertura da nossa jornada para Guarani e Vitória às 18 horas, com Carlos Cabela, Carlão de Freitas, tá? Vai trabalhar esse fim de semana, hein, Carlão de Freitas? Que coisa de louco. Hoje eu vou cuidar dos nossos filhos, né? Um filho hoje, Ponte Preta, e o filho domingo. Isso, exatamente, para os dois times. E os dois estão dando trabalho, os dois que você tanto ama e tanto torce, com o Carlão de Freitas, com o Antônio Lupe, estarei com essa galera toda. Valeu, Fábio Scheibe, até às 4. Valeu, Rafael Pio, sempre um prazer. Valeu, Júlio Nascimento, bom fim de semana, Julião. Valeu, Pio, um abração pra você. Até às 4 no Arena CBN. Carlão? Valeu, até já. Fábio Scheibe aí, eu acho que vamos ter surpresa à tarde aí, algum docinho bom. Gostoso, hein? Acho que vai trazer docinho. Docinho. No mínimo aqueles lá de R$15 a unidade. Tchau, gente. Arena CBN, logo mais às 4 com Eli Almeida. Tchau. Repórter CBN.